O que significa o altar? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós falávamos do sacramento da Eucaristia. Nossa caminhada para penetrar nas riquezas do sacramento da Eucaristia nos faz chegar a algo que faz parte da celebração, que é o altar. E a pergunta de número 288 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele trata da seguinte questão. Vejam, o que significa o altar? Pergunta importante, porque nós entramos na igreja e encontramos primeiro o altar. O que significa o altar na celebração eucarística? E eu começo a lembrar que o altar tem uma função fundamental, tão importante, que é o centro da vida da igreja. Talvez você até se espante, mas o centro não é o sacrário. Então o centro de uma igreja é o altar. Por quê? Porque não ter sacrário ou não ter a presença permanente de Jesus sob as espécies eucarísticas do tabernáculo, mas não pode deixar de ter o altar. É outra coisa, já é uma tradição secular, que em muitas igrejas a capela do Santíssimo é a parte do lado. Sempre foi nas catedrais. O centro da igreja é o altar. E por quê? Porque é ali que se realiza o sacrifício e o banquete pascal. Vejam, o altar é necessário para essa expressão. E é uma continuação do altar da cruz. Porque a cruz sempre foi vista como um altar. No sentido de que é no altar que alguém se imola. Ou no caso, a Eucaristia é Cristo mesmo que se imola ao Pai. Normalmente, quando se fala na imolação da vítima, Cristo é o sacerdote que preside a função diante do altar. E ele é a vítima que é oferecida sobre o altar da cruz. Essa é a primeira dimensão do altar, o local do sacrifício. A outra dimensão do altar é o local do banquete. Tomai e comei, tomai e bebei. E a família se reúne em torno do banquete. E aqui o alimento do banquete é o próprio Cristo. Também o banquete em torno do altar. Portanto, o altar é necessário para o sacrifício. O altar é tão necessário para o banquete, daí que ele é o centro da igreja. Por isso tem que ser feito com muito carinho o altar. E por isso deve ser feito com muita arte. Dentro das normas litúrgicas, tem normas para fazer o altar. E às vezes a gente entra numa igreja e você tem um altar belíssimo, mas todo tapeado de panos. O altar, como expressão de altar, desaparece muitas vezes, daí a reverência que se faz do altar, não de adoração, mas de reverência. Por isso, nas celebrações, quando se passa diante dele, se faz a reverência, a inclinação da cabeça. Por quê? Porque é o local em que Cristo se apresenta ao Pai. É o local onde Cristo se oferece a nós como alimento de vida. E a igreja sempre procurou valorizar muito o altar. Quer quando os altares estavam colados na parede, quer agora, quando o celebrante está voltado para o povo, a forma é secundária. O importante é a existência do fato do altar. Quando o altar é sagrado, são marcadas umas cruzes nas pontas e no centro. Ele é ungido com o óleo do crisma. Por isso o celebrante beija o altar. Beija o local do sacrifício. Por isso que a igreja tem muito respeito. Não deve ser um depósito. Não se coloca nada a não ser aquilo que é essencial para a celebração eucarística sobre o altar. Junto do altar, sim, pode ter uma credência, onde se colocam todos os objetos. Por isso também não se colocam sobre o altar as ofertas das oferendas, mas em cima de uma credência, de uma mesa do lado, ou na frente
ou embaixo, mas não em cima do altar. O altar é o local do sacrifício, o altar é o lugar do banquete, que merece todo o respeito, que merece toda a reverência. Valorize mais o altar da sua igreja e agradeça a Cristo pelo sinal tão forte do seu amor, da sua presença, como o sinal do sacrifício, como o local do banquete. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.